Olá, queridos, paz de Cristo, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal, @Pastor Gilson Paulo Oficial. E esse aqui em especial é o primeiro vídeo que eu faço sobre as lições da CPAD, Casa Publicadora da Assembleia de Deus, esse último trimestre de 2023, que versará sobre o assunto Ide por todo o mundo. Portanto, uma proposta missiológica de missões, de pregação, de evangelização do mundo. E aqui eu vou tratar a partir de agora com você todas as lições que compõem o trimestre da CPAD. Eu, portanto, aqui no canal trato tanto das revistas publicadas pela Central Gospel, que são de excelência, e também agora tratando sobre as revistas publicadas pela CPAD, para atender exatamente meus irmãos que utilizam diversas publicações, viu? Portanto, você tem agora mais uma informação, mais um vídeo semanal aqui no meu canal. Então, peço a você para curtir, comentar, compartilhar e, sobretudo, se inscrever no canal, que seja fonte de bênção, de aprendizado para você, para sua casa, sua família, seu ministério, em nome de Jesus, viu? Minha gratidão aqui por poder compartilhar com você um pouco daquilo que Deus tem me dado ao longo desses quase 30 anos em que eu milito na educação cristã para a glória de Deus, beleza? Então vamos lá junto nessa caminhada em nome de Jesus. Está aí na sua tela, né? A primeira lição do trimestre vigente, Até os Confins da Terra, é a revista que a CPAD publicou para esse trimestre último de 2023. Aí são aí 3 lições importantes, está na sua tela aí cada lição, cada tema. Hoje aqui vou tratar sobre a grande comissão, né? Com esse enfoque aí etnocêntrico. Eu particularmente confesso aqui que não entendi por que a palavrinha aqui etnocêntrico, mas enfim, vou tratar com você sobre este assunto a partir de agora. Antes de tratar dele, permita-me aqui fazer 2 anúncios, tá? O primeiro é na sua tela aí, ó. Inscreva-se no canal e também invista nele. Esse canal Crescendo pela Palavra é um canal que eu pensei para você, para te ajudar, colaborar com o seu ministério, trocar aqui conhecimentos para que juntos possamos crescer na presença de Deus. Aí está o endereço, @Pastor Gilson Paulo Oficial, e também tem aqui nesse rodapé aí o telefone de contato, né, para fazer a minha agenda. Caso você queira uma palestra, uma ministração na sua igreja, em qualquer área, é só entrar em contato 21 98477 8523. E também esse telefone é a minha chave Pix. Você pode também fazer um Pix para poder aqui investir no canal e também, é claro, abençoar a minha vida. Deus é fiel, uma semente que você vai colher no seu tempo em nome do Senhor. Maravilha? Para além disso, também quero chamar aqui sua atenção para essa palestra que eu dei sobre restaurando a visão familiar. Essa palestra está relacionada às lições publicadas pela editora Central Gospel, mas enfim, ela serve para qualquer pessoa de qualquer assunto que trata sobre família. Eu trabalhei nessa palestra 4 pontos importantes, né? O primeiro, ética cristã; o segundo, pós-modernidade; o terceiro, família à luz da Bíblia; e quarto, eu tratei sobre os desafios da família nesse tempo presente. Para além disso, ainda tem 13 abordagens das lições da revista da Central Gospel, em que o professor Divani Fernandes faz ali também uma análise didático-pedagógica dessa revista. Caso você queira fazer parte, é só se inscrever. Aqui na descrição desse vídeo tem lá o link que te remeterá à palestra. Faça sua inscrição e tenha acesso e cresça em nome de Jesus. Amém? Vamos lá então aqui tratar das lições, ou da lição propriamente dita. Aí, eis o tema: a grande comissão, um enfoque etnocêntrico. Eu normalmente sempre analisei, pensei e aprendi que esse termo etnocentrismo, daí etnocêntrico, né, tem a ver com colocar uma etnia, uma raça, uma tribo, um grupo, uma nação, não uma nação geográfica, mas uma nação enquanto povo, enquanto gente,
enquanto grupo social que carrega a mesma identidade, portanto uma nação, um país pode ter várias nações, tendo um ponto de vista etnológico, né? E etnocentrismo sempre seria aquela visão de que uma dessas etnias ou dessas nações se colocam superior às outras, né? Portanto, aí uma ideia de etnocentrismo com um tom negativo. Mas aqui, lendo a revista, parece-me que o tom é focar nas etnias, tá? Pregar as demais nações, né? Ir pelas nações, pelas etnias, nações tanto geograficamente falando, em que você rompe fronteira, ou nação em que você tem grupos específicos dentro do próprio país, em que você precisa pregar o evangelho de modo indistinto, de modo abrangente, de modo global, universal, internacional, católico, ou seja, o mundo inteiro sendo atingido pela mensagem do evangelho. Inclusive essa visão global, universal, geral, é uma visão perfeitamente bíblica. Esse universalismo é perfeitamente bíblico. O que a Bíblia nos estabelece é a salvação de todos. A salvação é para todos, todo aquele que nele crê. Não uma salvação irrestrita, independentemente da correlação, da coparticipação, da resposta que a pessoa deve dar à mensagem do Evangelho e, portanto, não endurecer o coração quando ela ouvir a voz do Espírito Santo, tá bom? Mas aqui, a grande comissão, que é o grande foco da lição de hoje, a grande comissão, um enfoque, uma abordagem etnocêntrica. O texto áureo, o texto está aí na sua tela, e disse-lhe: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Verdade prática está aí na sua tela. Eu vou ler aqui com o meu auxiliador, maravilha aqui, A ordem imperativa de Jesus aos seus discípulos aponta para a universalidade da pregação do evangelho no mundo. Veja aqui que a gente vai tratar aqui que essa grande comissão já está debaixo de uma ordem do imperativo e, portanto, não cabe questionar, não cabe especular, não cabe ponderar, mas sim obedecer. Vamos lá pensar então aqui nessas questões relativas à grande comissão, e aí veremos por que a leitura bíblica em classe está em Mateus 28, bem como em Marcos 16. São todos os dois textos, além desses também Atos 1 e João 21, são textos relacionados a esse momento importante da história da igreja, no qual Jesus deixa suas últimas instruções e é assunto aos céus, pode, é claro, ressurreição. Vamos lá aqui pensar nessas questões, Objetivos, Isso, vamos pular aqui para a introdução. Nesse trimestre aqui, estudaremos a obra da evangelização mundial. Ide por todo o mundo. Então, nesse trimestre inteiro, aí está a questão. Estudaremos a obra de evangelização mundial. Ide por todo o mundo. Segundo, neste ponto, nada melhor que retomarmos esse real valor da chamada grande comissão. Nesse ponto, nada melhor do que retomarmos o real valor da chamada grande comissão. E por fim, aqui destacar a visão universal de Deus em relação ao mundo, destacar a visão universal de Deus em relação ao mundo, em relação à pregação. Portanto, aqui destacaremos que Deus sempre teve uma visão universal e não uma visão monocrática, uma visão pontual, uma visão delimitada ou específica, não, uma visão de fato longitudinal, uma visão universal. E vou mostrar para você à luz da palavra de Deus. Vamos lá aqui pensar então nesse aspecto. Em primeiro lugar aqui é pensar nessa expressão grande comissão. Primeiro, grande, não é pequeno, Então isso envolve muitas pessoas, envolve a comissão, os discípulos, especialmente os apóstolos que estavam debaixo da autoridade. Jesus, antes de ser assunto aos céus, naquele momento pós-ressurreição, ele fez um discurso muito forte para os seus discípulos. E nesse discurso ele deixou algumas orientações. E quem relata esse discurso?
tanto Mateus, capítulo 28, em que ele fala, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide e pregai as nações, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito, e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ide fazer discípulo, ensinando as nações. Veja que o tom ali é um tom de fato, um tom universal e um tom imperativo. Como eu tenho todo o poder, é-me dado todo o poder nos céus e na terra, vocês podem ficar tranquilos, sossegados. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Portanto, vão, portanto, ide entre as nações, ensinando-as e batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, ide. Aqui é uma ordenança, ir às nações para ensiná-las e fazer discípulo. O processo de discipulação e discipulado e evangelização são duas forças que caminham juntas, né? Você evangeliza, prega o evangelho, as pessoas são impactadas pela palavra, aceitam a Jesus, portanto reconhece-o como Senhor e Salvador, e aí vem o processo aí de discipular, de ensinar, de fazer discípulo. São duas forças que andam juntas. Você não pode ganhar uma pessoa para Jesus e ignorar, ela tem que tratar, cuidar, né, zelar, doutrinar, discipular, de fato, através do ensino, da ministração da palavra, da doutrina de Jesus. Portanto, aplicar, ensinar a palavra de Deus no processo de consolidação da salvação ocorrida mediante a pregação do Evangelho na égide, na autoridade, na unção do Espírito Santo. Tá aí, ó. Agora, grande comissão. E comissionar, comissão, de fato, é você dar uma ordem, dar uma missão. Essa missão conjunta, portanto, tem que fazer, realizar. Missão dada é missão cumprida. Portanto, qual seria o teor dessa comissão, dessa grande comissão em que você encontra relatos tanto em Mateus, ide às nações, em Marcos, ide por todo o mundo, em Atos que diz sobre mais recebereis poder ao descer sobre vós do Espírito Santo, e ser meio testemunhas tanto, Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Esse tom universal, essa ordem clara, nítida que Deus deixou a partir desse discurso poderoso e que, portanto, comissionou a igreja, comissionou os seus discípulos a pregarem o evangelho a toda criatura, né? O que é? É uma ordem dada por Jesus aos discípulos após sua ressurreição, conforme já disse aqui, registrados em Mateus, Marcos, Mateus, Marcos, João e Atos, né? Por Lucas em Atos, né? Sobre ela, Hudson Taylor, um missionário muito famoso que atuou durante várias décadas no continente, na China, no país, na cultura chinesa, disse: ela não é uma opção a ser considerada. Veja, que repito, não cabe essa questão de avaliação, ponderar, questionar, não. Ela não é uma questão a ser considerada, mas sim uma ordem a ser cumprida. A grande comissão não é uma questão, não é uma sugestão, não é um conselho, não é um pedido, é uma ordem, é um imperativo. Você que é discípulo de Jesus, você que teve um encontro com ele, e discípulo é aquele que aprende com o mestre com vistas a imitá-lo, é o mimetés, ser semelhante a uma cópia, uma xerox de Jesus. Você, ao aceitá-lo, você se alistou na sua escola, e na sua escola você tem que aprender o que ele ensina, e esse aprendizado se traduz na prática, no fazer, no exercício, não somente em verborragia, mas em prática. E, portanto, sobre você, discípulo de Jesus, recai essa ordem, esse mandamento, esse imperativo, que não cabe ser considerado, mas sim uma ordem a ser cumprida. Nesse imperativo, nessa grande comissão, o que encontramos, né? Encontramos aí as 6 marcas registradas por Marcos 16:15. Você encontra ali 6 marcas dessa grande comissão. A primeira marca é exatamente essa ordem: ide. O verbo ir é um verbo ir no imperativo, portanto, um mandamento. E esse ir tem a ver com ultrapassar
ultrapassar fronteiras, é um ir sem limites, é um ir distante, é um ir fronteiriço, é um ir, portanto, um ir missiológico que visa atingir as demais nações e, portanto, é um grande mandamento. Encontramos um grande mandamento, um imperativo, ide. Mas também encontramos, né, um grande alvo por todo o mundo. Esse por todo o mundo aqui reforça aqui a ideia dessa abrangência universal. Aqui Jesus estabelecendo exatamente o alvo. Qual é o alvo? Qual é o limite? É o mundo. Aqui, mundo aqui, humanidade. Em qualquer lugar, em todo o tempo todo, o homem todo homem atingido, envolvido, impactado pela mensagem do Evangelho. Uma grande ordem que é subsequente a um grande alvo, que é o mundo. E aqui veja, esse ide por todo mundo é uma palavra inclusiva. Inclui pessoas brancas, pessoas negras, pessoas pobres, pessoas ricas, pessoas altas, baixas, gordas, magras, belas ou não belas. Enfim, aqui não tem a ver com ele, ela. É uma mensagem inclusiva. Toda pessoa deve ter contato com a palavra de Deus. Todo povo, toda raça, toda língua, toda nação deve ter encontro com Jesus. Essa visão aqui, portanto, universal não é uma questão nova, sempre foi assim, inclusive no Antigo Testamento. No Novo Testamento é bem verdade que há uma revelação mais direta, mais objetiva, e no Antigo Testamento está presente, é bíblica, mas de maneira mais assim, mais cuidadosa, ou não tão abrangente, não tão direta. Por exemplo, quando você encontra versículos desse tipo aqui, né? O próprio Abraão, que ele foi chamado um dos caldeus para que através dele as famílias da terra fossem abençoadas. Portanto, o alvo era o alvo, né, as famílias da terra, não somente um grupo específico. Quando você tem expressão como, por exemplo, e dizia-se entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes e por isso estamos alegres. E no caso Israel como sacerdotisa nesse mundo, levando o conhecimento de Deus aos demais povos. Quando você encontra o Salmo 100, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto, entrai pelas portas com louvor e tal, enfim, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servir ao Senhor com alegria. Uma ideia, realmente uma proposta universal, uma proposta abrangente. O caso clássico desse universalismo, desse desejo de Deus de alcançar o mundo como um todo, é exatamente o livro de Jonas, né? Jonas é o clássico, é o missionário do Antigo Testamento, que Deus o levanta, uma pessoa, um profeta do reino de Israel, o reino do norte, Deus de Get-Efer, Deus o leva, o ordena a pregar para Nínive, uma cidade de inimigos, uma cidade sanguinária, feiticeira, cruel, sanguinolenta, inimiga de Israel, e que, portanto, seria normal o profeta desejar que ela de fato sumisse no mapa. Imagina a alegria do profeta em saber que Deus estava prestes a destruir Nínive, e eu vou pregar lá nada. Tá louco, porque Deus é um Deus misericordioso, é um Deus amoroso, vai se arrepender do mal e não vai castigar, melhor que pagar o preço, e defender o meu povo, exercer o meu patriotismo, porque na verdade a atitude de Jonas foi uma atitude de patriota, de alguém que queria salvaguardar o seu povo, não de medo, não ou outra coisa. Foi um sentimento patriótico de Jonas, que tentou blindar Israel ao saber que o seu inimigo primaz seria destruído, porque Nínive, naquele momento ali, uma cidade que provocava terror, a capital de Nínive, a capital Nínive, a capital da Síria, é a capital que invadia regiões, invadia países, invadia nações, e ao invadir provocava terror, matando, escalpelando, empalando,
assim, era sinônimo de crueldade, a cidade sanguinária, conforme o próprio profeta Naum a descreve, uma cidade sanguinária. E Jonas então se recusou, relutou e desobedeceu. Ao invés de ir para Nínive, tomou o caminho contrário em direção a Tarsis. Aí tem toda uma história ali, né, de apostasia, ou de afastamento, ou de desobediência, melhor dizendo, que o profeta manifesta, e isso tudo em função de uma cultura que foi desenvolvendo no Antigo Testamento de um Deus que seria um Deus patriota, um Deus de Israel, um Deus exclusivo. O povo de Israel quis colocar Deus numa caixa de sapato, mas isso aí não compete. A missão de Israel era levar o conhecimento de Deus às demais nações. E veja que interessante, depois que Jonas quase morre e no ventre do grande peixe clama, se arrepende e o peixe o vomita em Nínive, ele vai lá e prega, né? Dentre 5 dias, Nínive será subvertida e tal, e o povo se arrepende. E o arrependimento do povo foi tão sincero que Deus aceitou o arrependimento de Nínive, né? O mal que iria acontecer não aconteceu, porque o povo se arrependeu. É o livro dos arrependimentos, na verdade, né? Arrependimentos. Você encontra ali várias pessoas que se arrependeram, os próprios marinheiros, o próprio ninivita, né? Que estão ali se arrependendo. O que mais demorou se arrepender foi, de fato, o profeta Jonas, né? Que só no finalzinho, quase morrendo, vai se arrepende e é lançado, né? É lançado. E Deus aceita o arrependimento de Nínive e poupa, e mais quase 100 anos aí de duração, mas à frente volta a pecar. Então aí tem um outro castigo, um outro profeta que se levanta para então mostrar que Nínive de fato seria subvertida, o que aconteceu. Ali mostra-se Deus universal. Deus não é um Deus de Israel, Deus é Deus de todos aqueles que clamam. Aí tem os canais pelos quais Deus se manifesta ao longo do processo, né? Aí tem toda uma dispensação nesse processo. Agora, atualmente, o canal pelo qual Deus se revela também é pela igreja. E a igreja é formada por pessoas de todos os tipos, todos os naipes. A barreira de divisão caiu por terra, né? A igreja, portanto, é formada por judeus, não judeus, ou qualquer pessoa que acredita e crê, aceite e entrega a sua vida a Jesus, ela passa a fazer parte da igreja, o corpo místico de Cristo, essa coluna e firmeza da verdade, conforme disse lá o apóstolo Paulo. E de sorte que a igreja é o canal pelo qual Deus se revela, mas o alvo da igreja qual é? É somente Jerusalém? Não, até os confins da terra. É tão assim emblemático essa ideia da universalidade de Deus, que o povo que a igreja primitiva de Atos Apóstolos, da igreja apostólica, tentou restringir, né, a entrada na igreja somente para judeus, né, que nem queria pensar em Samaria, né, Galiléia, que dirá como fins da terra. Mas ali eu vou te explicar para você que eu vou mover de Deus para quebrar essa ideia, porque o alvo de Deus sempre foi confins da terra. Agora, ao irem obedecendo, não esqueça que o alvo é indistinto, é universal, até para aquele que você queira que fique de fora, né? Porque nós somos assim, né? De repente dirigimos a nossa fala, mas não importa, seja samaritana, seja homem, seja mulher, tem que ter o acesso, porque o evangelho é para todas as nações. Agora, ao irem, não vão contar historinhas, né? Vão ficar contando, dando aula de história, de geografia, de filosofia, de psicologia positiva, de coach, ou que coisa que eu falo. Não. Vão e preguem o evangelho. É um grande mandamento, um grande alvo, mas que carrega uma grande mensagem. A mensagem é esta: o evangelho, boas novas de salvação. Esse verbo que se fez carne, habitou entre nós e veio aqui para buscar e salvar aquele que se havia perdido. Ele veio satisfazer, né, a exigência do pecado, nos resgatar do lugar do lamaçal, do lugar de escravo, ser propício a nós outros, para que possamos ter acesso à presença de Deus, restabelecer a nossa vida com Deus, mediante a construção de um novo e vivo caminho, cujo acesso foi liberado. Haja visto o véu do templo de alto a baixo rasgado, você pode acessar, né, o trono da graça. Cheguemos com ousadia ao trono da graça, a fim de que alcancemos graça e misericórdia e que sejamos ajudados em tempo oportuno. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Então aí você percebe que o tom é o evangelho. É claro que história, geografia, ciência, filosofia, psicologia,
Isso tudo cooperam para a nossa compreensão, mas o tom, o foco, o espaço, a mensagem é a mensagem de salvação. Em Cristo Jesus você tem perdão de pecados, você é restabelecido com Deus, porque a graça foi manifesta, trazendo salvação a todos os homens, não somente a um grupo específico de predestinados, beleza? Agora, a toda criatura. Veja aqui que ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. Uma vez mais, reforça a ideia da inclusão. Ao mesmo tempo que é universal a todos, também é para cada um. Aqui tem uma ligeira distinção. Esse universal para todos, né, tem a ver com esse pacote pronto, indistinto, enquanto gênero humano e tal, que você vai ter contato, mas também tem aqui esse aspecto aqui para cada um, porque para cada um tem as suas demandas, tem as suas especificidades, tem as suas idiosincrasias, a sua forma de conversar, de entender, compreender a sua história de vida, e Deus é capaz pelo evangelho a conversar diretamente com cada um, sobre todos e sobre cada um. É você vê lá de repente Atos 2 né, e todos foram cheios do Espírito Santo, e sobre cada um repousava a língua e tal, cada um e todos, expressões que se complementam. Portanto, tem a ver com o tratar pontual, o tratar particular e o tratar geral, genérico. Deus tem proposta para você, para a sua vida pessoal e também para a igreja de modo coletivo, né? Então aqui, um grande mandamento, um grande alvo, uma grande mensagem, uma grande inclusão e uma grande recompensa. Todo aquele que nele crer será salvo. Uma grande recompensa, a salvação. E aqui, é claro, não vou tratar aqui, né, do sentido de salvação, porque seria uma outra abordagem, uma outra aula sobre soteriologia, tratar da doutrina da salvação. Enfim, mas também tem um grande castigo, uma grande maldição. Qual? Aquele que não crê será condenado. Todo aquele que nele crê, sem ser, seria com crer, não com R, nele crê será salvo, e que não crê será condenado. Tanto, veja a gravidade e a importância da nossa pregação. Tem o poder de abrir a porta e também fechar a porta. Você prega, ao pregar, automaticamente a pessoa já tem que decidir. Ou ela entra pela porta e entrando salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem, ou a pessoa recrudesce o coração, fica presa na sua incredulidade e acaba, infelizmente, né, sendo lançada no inferno, mesmo sendo uma ação contrária à vontade de Deus, porque o inferno foi feito para o diabo e seus anjos, não para o homem. Mas todo aquele que se esquece de Deus é lançado no inferno, e lá haverá ranger de dente por toda a eternidade. Não é brincadeira não, é coisa séria. Vamos lá aqui avançar. Nessa grande comissão, também encontramos, além de 6 coisas em Marcos, também encontramos as 4 marcas da grande comissão. A primeira marca, já que comentei com você, e não vou mais aqui repetir de modo pormenorizado. Qual a marca? O seu caráter universal. Pode ver, tanto em Mateus aponta as nações, ensinando-as e fazendo discípulo. Em Marcos, ide por todo o mundo. Em Atos, que é mais forte, até os confins da terra. Aparentemente, uma questão normal. Aparentemente, uma orientação sem problema. Todavia, é importante ressaltar que criou-se uma cultura que estava muito consolidada no primeiro século, de que o povo escolhido é o povo judeu. Ele veio para casa das ovelhas perdidas da casa de Israel. Não era lícito dar, né, pães aos cachorrinhos. Veja que, né? No entanto, Jesus veio para poder mostrar que ele veio para o que era seu, todo mundo, né? Os seus não receberam, mas todos aqueles que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos quais creram no seu nome. Veio para o que era seu e ele veio para todos. Começou primeiro na casa perdida de Israel, em cumprimento à promessa, mas o foco era, de fato, alcançar o mundo inteiro. Uma ação que contrariava os anseios dos apóstolos. Eles não queriam confins da terra. Primeiro, não possuía condições financeiras, pessoas simples. Não eram pessoas governadores, homens de posse, né? Não tinha condições de bancar. Não tinha estrutura política de romper nações e fronteiras. Portanto, e não tinha interesse
Interesse, porque havia na própria igreja primitiva apostólica um problema de relacionamento, inclusive entre judeus. O judeu hebreu, que é o judeu puro, digamos assim, tinha dificuldade de se relacionar com o judeu misturado, que é o judeu grego, né? Tinha um judeu hebreu e o judeu helenista, o judeu grego. Esse judeu helenista é aquele judeu da diáspora, da dispersão, que vivia longe, fora e tal, que foi muito influenciado pelo pensamento grego. Esse grupinho aí era tratado como segunda categoria. O povo de primeira categoria, judeu hebreu, judeu ortodoxo, judeu puro. Você pode ver Atos 6, quando houve ali problema de servir à mesa, que o texto bíblico remonta, que as viúvas eram desprezadas, as viúvas dos gregos, dos judeus gregos. Aí então se escolheu 7 diáconos, esses 7 notadamente de mente grega, porque os nomes deles nos revelam que esse aspecto aí de origem grega, portanto judeu helenista. Pode perceber ali no tom ali que eram desprezadas. E ali a confusão, a intriga ali era entre judeus, judeu hebreu, judeu ortodoxo, e judeu grego, judeu misturado, mestiço, né? Que estavam ali convivendo. Então o problema ali quase que interno. Não havia até aquele momento, Atos 6, nenhum gentil, nenhuma pessoa, né, que não fosse judia, um judeu que estivesse na igreja. O primeiro não judeu que entrou na igreja oficialmente falando, né, reconhecidamente falando, foi de fato lá Cornélio. Atos 10, em que Pedro, para ir, teve que ser convencido a partir da visão que ele teve dos lençóis, dos animais, e coma, não vou comer, come sim, não diga impuro aquilo que eu certifiquei. Então Pedro é levado, de modo assim até coagido, e teve um trabalho do Espírito Santo em convencê-lo. Ao empregar, a Bíblia diz que o Espírito Santo caiu sobre Cornélio e toda a sua casa, mas Pedro teve que se explicar, né, em Jerusalém aos 12, aos apóstolos, como for aquilo ali. Então eles falaram: a gente não pode rejeitar aquilo que nem Deus rejeitou, porque sobre eles também caíram o Espírito Santo igual a nós outros. Então ali inaugurou a entrada desse não judeu, do gentil, no contexto da igreja, porque até então essa barreira, né, de raça muito forte, mas a ideia era quebrar. Aqui, trocando em miúdo, a igreja primitiva, apostólica, não queria confins da terra, especialmente na primeira metade do século I. Mas o Espírito Santo se encarregou em mudar a mentalidade, porque houve um poder que passou a atuar nessa igreja. O poder do Espírito Santo, mas recebereis poder. Ao receberem poder, vocês verão que a vida de vocês serão mudadas. O modo de pensar, de agir, porque quem vai conduzir, orientar, insuflar, impulsionar, dinamizar a minha igreja não será poder político, poder econômico, poder social, mas sim o poder do meu Espírito. O meu Espírito vai levá-los até os confins da terra, porque quem estabelece onde o caminho e o como ainda sou eu, porque eu sou o soberano. Estou assentado no alto e sublime trono, e o meu Espírito Santo vai atuar, operar até os confins da terra. É o poder que impulsiona, é o poder que empurra, é o poder que projeta, é o poder que de fato faz com que a igreja saia do contexto nos seus próprios limites e passe a ter a mente de Deus. A mente apostólica naquele momento era uma mente localizada, regional, pontual, mas a mente de Deus, uma mente longitudinal, uma mente universal, uma mente global, uma mente internacional. E o apóstolo Paulo absorveu essa ideia com muita maestria, e ele foi inclusive até Icônio, onde chegou o evangelho, na região da Albânia, mas desejava ir até a Espanha, ou seja, passou continentes, né? Passa a Macedônia e ajuda-nos. Enfim, essa ideia da expansão, do expansionismo da mensagem do evangelho mediante o poder do Espírito Santo. Então tem esse tom aí universal na expressão ide, ensinai a todas as nações, ide por todo o mundo até os confins da terra. Para tanto, as mais distintas barreiras deveriam cair por terra. Paulo foi um dos grandes agentes da transposição do rio do Senhor Jesus para as demais nações. O segundo caráter também é o caráter sobrenatural. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Veja,
Jesus coloca na sua conta esse poder extraordinário pós-ressurreto, em que ele recupera a sua posição de deidade, né? Enfim, aí tem que pensar na questão da encarnação, também seria uma outra aula aqui. De fato, ele, ao ressuscitar, é-me dado do poder. Esse tom aqui, portanto, ide, né? Em meu nome expulsarão demônios, manifestando o poder também que intervém. Não um evangelho marcado pela palavras persuasivas, né? ou vã filosofia, mas poder de Deus, né? Poder de Deus. Mas recebereis poder. Veja aqui que tanto essa ideia desse poder do Espírito, palavras persuasivas, que não foi o caso, eles pregavam o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus que salva todo aquele que nele crê, né? E Paulo, mas não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e depois do grego, porque nele, no Evangelho, manifesta-se a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Oh, que maravilha, oh, que glória! Então, meu irmão, não fique aí perdendo tempo, pregue a palavra, encha tempo e fora de tempo e desfrute de um tempo de excelência para a glória de Deus. Além da marca universal e da marca sobrenatural, também tinha a marca do caráter central. Como assim, caráter central? Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e de pregar o Evangelho. O seu caráter central é ir para não fazer outra coisa, ensinar a guardar o que eu tenho dito. É pregar o Evangelho. Tem esse tom da palavra. É importante. Nós somos os mensageiros. Não somos os donos das mensagens ou da mensagem. Você é o portador, não é o Senhor. Você tem que pregar o que a Bíblia estabelece, o que a Bíblia diz. Quer ouça ou deixe de ouvir. Pregue a palavra. E o seu caráter urgencial, de urgência, do imediato, não é para amanhã, é para agora. É-me dado todo o poder, portanto ensinai, ide, não vos pertence saber as estações do tempo que o Pai estabeleceu, o seu próprio poder, mas recebereis poder ao descer sobre vós. Há uma emergência, há uma urgência, há um imperativo. Não se pode dormir, porque o diabo vem e lança, né, a sua semente no meio do trigo. É preciso estar antenado, é preciso ser ativo, atento, intenso e pregar o Evangelho, encha tempo e fora de tempo, porque a trombeta soará e Jesus voltará. Ele voltará para buscar a sua amada igreja. Portanto, é tempo de pregar. Tocai a buzina em Sião, em nome do Senhor. Um caráter de urgência. Agora, pregar aonde? Pregar aonde? Aonde você estiver. Que os homens glorifiquem ao Pai através das suas obras, né? Você é sal da terra, é luz do mundo, e que vossa luz brilha onde, pastor? Diante dos homens. Está lá. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. E que o vosso Pai Celestial seja glorificado, né? E que a vossa luz brilhe diante dos homens. Ao mesmo tempo que a Bíblia diz, salvai-vos dessa geração perversa, ou seja, não me misturar com ela, é o que Pedro faz isso lá no sermão dele, Atos 2, né? Salvai-vos dessa geração perversa. Em contrapartida, ao mesmo tempo que eu não me associo com ela, portanto, não amo o mundo quando o mundo está, eu devo brilhar nela. Brilhai-vos como astros de luz no meio de uma sociedade corrupta e perversa. Uma sociedade torta e deformada. Em meio à sociedade torta e deformada, eu devo brilhar como um luzeiro para a glória de Deus, como um astro de luz, né? Então perceba aqui a importância dessa ação de influência. Aonde eu devo pregar? Aonde tiver pessoa, diante dos homens. Aonde os homens estão? Em todo lugar no qual você se relaciona. Né? Estabelecer o reino de Cristo na terra e, portanto, influenciar. Esse influenciar é dentro, fluir, soprar. Soprar para dentro. Você deve soprar para dentro e inculcar e levar a vida de Deus que está em você
para a vida das pessoas. Isso acontece mediante a sua influência, participação, interação. É como o sal que preserva, é como o sal que saboreia, é como o sal que torna a comida palatável. Você deve ser a pessoa que deve influenciar. Aonde? Na família, na religião, na educação, no governo, na mídia, na arte, na economia, na política, no governo. Onde a igreja deve estar presente na esfera humana. Aonde quer que tenha pessoas, você tem que entrar e pregar o evangelho. E como pregar? Pregar com a sua vida, com a sua boca, com a sua palavra, né? Com o seu estilo de vida. É interessante que para o cristão, escute-me aqui, não existe vida secular. Tudo que nós temos, que nós somos, pertence a Deus. Quer comais, quer bebais, ou fazer qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. E Deus nos chamou para interferir, para de fato influenciar. Não se pode esconder, não se pode viver no clausuro, não se pode esconder uma cidade, trabalho coletivo, não se pode esconder uma cidade edificada com base no monte. Lugar estratégico, lugar de visibilidade, de notoriedade, de capacidade de percepção. Aqui, veja, eu estou aqui explicando para você o beabá. O beabá. A igreja não vive no claustro, não vive isolada. Igreja vive no dia a dia, manifestando a nova vida em Cristo Jesus. Eis que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, em novidade de vida. Que você seja esse arauto, esse porta-voz, esse pregador, que pregue a palavra aonde quer que você esteja. E nessa questão de pregar o evangelho, na comissão, essa grande comissão que ordenou-nos irmos, né, por todo o mundo, automaticamente nos envolvemos com as chamadas missões transculturais, atingir outras culturas, outros povos, outras etnias, e para tanto é preciso romper barreira. Mas pastor, eu não vou interferir cultura. Não, está errado. Tem muita cultura humana, cultura enquanto resultado das relações sociais de um grupo, marcada por ações demoníacas, culturas perversas, cultura que oprime, cultura que escraviza, cultura que ama e aplaude porcos e rejeitam a Jesus, conforme lá no caso dos gadarenos, que havia lá um espírito que dominava aquela região. Eles preferiam porcos do que ficar com Jesus, porque já os demônios que lá estavam não queriam ser incomodados. O demônio, ou os demônios também interferem na criação cultural. Tem muita cultura que manifesta questões culturais, humanas, mas culturas, práticas sociais, notadamente demoníacas, que o evangelho precisa chegar e trazer luz aonde as trevas reinam. Portanto, ide por todo o mundo. Não é mudar a pessoa no seu estilo de vida, naquilo que não é pecado. Aí tem uma questão aqui interessante, que não vou entrar no mérito, de saber o que é dogma, o que é doutrina, o que é costume, o que é religião. Aí é uma outra discussão. Inclusive tem aqui no meu canal 2 vídeos sobre isso, 2 ou 4 vídeos sobre isso aí, o que é dogma, o que é doutrina, o que é costume, o que é religião, que eu vou explicando um a um, então, para entender. Mas o fato é, primeiro, que você tem que interferir, porque a cultura é influenciada pelo demônio. Segundo, não existe a ideia de cultura pura, de cultura intocável. A cultura, ela é dinâmica, ela é viva, ela se transforma, muda. Tá, nada de proteger, essa coisa aí que você tem a proteger aqui, acolá. Não, é papo furado, é para poder estabelecer empecilho. Você precisa levar a mensagem de Deus até os confins da terra e ponto final, tá? Então, romper barreira geográfica, barreira linguística, barreira cultural e barreira religiosa, porque há de fato regiões extremamente hostis à fé cristã. Regiões geograficamente difíceis, do ponto de vista linguístico também um problema, do ponto de vista cultural da mesma forma, e do ponto de vista religioso. Há países notadamente dominados por religiões que são antagônicos à fé cristã e que estabelecem dificuldade. Países comunistas, como aqui a Coreia do Norte, que é um dos piores, um dos mais persecutórios países do mundo. A Arábia Saudita é outro país também que fortemente a igreja perseguida nesses países. A própria China. Aqui veja, países cuja ideologia comunista dominam
esses países são aversos, né? São contrários, antagônicos à mensagem cristã. Daí até uma questão complicada. Como um cristão pode apoiar pensamento dos partidos comunistas em que a igreja é perseguida fortemente nos países comunistas, né? Oramos pela igreja perseguida nesses países, mas aqui no Brasil, que é liberdade, voltamos, apoiamos partidos, ideologias notadamente comunistas. Não, diga não ao comunismo e diga sim ao cristianismo. Não há como conciliar cristianismo e comunismo. Aqui caberia uma outra aula, um outro vídeo também. Se você quiser mais informações, é só colocar aí no comentário que eu vou explicar para você em nome do Senhor. Portanto, ide por todo mundo, missões transculturais. Eu posso contribuir indo, orando e também investindo o meu recurso que Deus me deu nessa expansão da obra de Deus. Na verdade, Deus nos chamou para evangelizar. Portanto, mãos à obra, porque se anuncio o evangelho, não tendo que me gloriar, pois é-me imposta essa obrigação, e ai de mim se não pregar e anunciar o evangelho. Que você seja um arauto, um porta-voz, um pregador do evangelho, e o nome do Senhor seja glorificado, e a tua vida abençoada em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço. Não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar e se inscrever. E aqui até semana que vem, no nome do Senhor. Amém. Um forte abraço e fique com Deus. Glória a Deus.